Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Graças a Deus estamos aqui mais um dia para refletirmos na palavra do Senhor. Hoje vamos refletir no texto que está em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 28. Antes de prosseguir, deixe-me te dar um breve recado. Eu tenho um canal lá no WhatsApp, o link dele está aí fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. Se você me seguir por lá, você não vai perder nada que posto por aqui. Vai receber todos os dias versículos bíblicos para a sua edificação e sempre que tenho condições eu posto por lá pequenos devocionais em texto para a sua meditação. Então, meu irmão e minha irmã, vamos para a nossa reflexão de hoje. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Paulo escrevendo sua carta aos Coríntios, sua segunda carta aos Coríntios. No meio do texto eu peguei esse seguinte trecho. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma? Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Eu fui encarcerado mais vezes. Eu fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, ou melhor, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Eu acabei de ler para você Perdão, irmãos. Eu acabei de ler para você em 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 28. Nesse trecho bíblico, o apóstolo Paulo, ele relata alguns de seus muitos sofrimentos que ele enfrentou a partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ali na estrada que o levava para Damasco. Eu quero falar aqui hoje sobre a nossa capacidade de suportar sofrimentos. As pessoas chamam isso de resiliência. Seria aí um sinônimo de resistência. Nós precisamos ser resistentes, sermos resistentes, perseverantes, nunca desistir. O apóstolo Paulo foi um homem que teve muitas coisas. Eu não vou dizer tudo, porque ele tinha Cristo, mas ele tinha muitas coisas, muitos motivos e muitas razões para desistir de viver, para desistir de fazer a obra de Cristo que o próprio Cristo o chamou para fazer. O próprio Cristo apareceu para Paulo não apenas uma vez, lhe dando instruções, lhe ensinou a palavra, lhe revelou coisas acerca do reino de Deus. É por isso que temos aí 13 livros do Novo Testamento que são textos escritos, que contêm textos escritos pelo apóstolo Paulo. E por causa disso, desse chamado, ele enfrentou todos esses sofrimentos que acabei de ler aqui, do versículo 23 ao versículo 28. Enquanto eu estava lendo aqui a referência no início do vídeo, eu fiquei pensando, se nós passássemos por algum desses sofrimentos aqui, com certeza muitas pessoas teriam desistido. Com certeza muitas pessoas teriam blasfemado contra Deus, murmurado, xingado, amaldiçoado.
feito diversas reclamações contra as pessoas, contra Deus, contra tudo. Foram sofrimentos intensos. É claro, nós sabemos que tem pessoas fortes, tem pessoas fracas. Tem pessoas mais resistentes, tem pessoas menos resistentes. Existem pessoas mais amadurecidas e mais experientes. Ao contrário disso, existem também aquelas menos maduras e menos experientes, que têm menos experiência de vida. Mas todas essas pessoas, independentemente se elas são fortes ou fracas, maduras ou não, experientes ou não, todos nós temos algo em comum que nós temos acesso e pode nos fortalecer e nos ajuda a permanecer, perseverar no caminho do Senhor. A leitura da palavra de Deus. Paulo não desistiu porque ele conhecia a palavra. E quando eu digo que ele conhecia a palavra, eu não me refiro apenas à palavra escrita, às escrituras, a lei de Moisés, os profetas, os salmos. Eu me refiro ao Cristo vivo, a palavra viva, o pão vivo que desceu do céu. Você sabia que as palavras que Jesus Cristo nos diz, e hoje elas estão registradas na Bíblia, elas são espírito e vida? Ele disse isso e está registrado no Evangelho de João. Portanto, toda vez que você tem contato com a palavra, você lê a palavra de Deus, ainda que seja um versículo, e fica meditando naquilo. Quando você ouve uma palavra, uma pregação, uma mensagem, um aconselhamento, um trecho bíblico, um versículo bíblico, uma reflexão, aquilo ali é palavra de Deus fluindo para dentro do seu coração, da sua alma, do seu espírito. É espírito e vida entrando para dentro de você. Por isso que você se sente renovado, fortalecido, encorajado para continuar, perseverar e prosseguir na sua vida, mesmo estando enfrentando muitas dificuldades. O que Paulo tinha para conseguir passar por todas essas dificuldades e mesmo assim não desistir, mesmo assim não desanimar? Nós já vimos aí muitas pessoas desistindo de várias coisas de suas vidas, desistindo de estudar, desistindo de formar na faculdade, desistindo de alcançar um sonho profissional, desistindo de alcançar um cargo ministerial, desistindo de alcançar um certo nível espiritual com Deus, desistindo de ministérios, por exemplo, na igreja. Infelizmente, tem pessoas que desistem até de casamentos por causa de pequenos problemas, por causa de pequenas diferenças entre os cônjuges. Então as pessoas se desistem de várias coisas. Inclusive, é muito triste isso, e é um assunto polêmico. Tem pessoas que desistem da própria vida por causa de problemas, e tem pessoas que ainda vão além, elas tiram a própria vida. É muito lamentável isso. Mas conforme eu estava falando e ia fazer uma pergunta, o que o apóstolo Paulo tinha que não o fazia desistir, que não o deixava desistir, mesmo passando por tanto tipo de problema que ele passou? Vejam bem, aqui eu estou lendo aqui, ele foi preso mais vezes do que os outros cristãos, os outros discípulos e os outros que se diziam apóstolos. Ele foi açoitado, castigado com açoites mais severamente e foi exposto à morte várias vezes. Inclusive, algumas dessas vezes a Bíblia relata. Ele foi apedrejado e eles tiraram ele e deram ele como morto. Olha só, 3 vezes ele foi golpeado com varas. Ele já foi apedrejado uma vez. Inclusive foi nessa vez aí que eles acharam que ele estava morto. Isso aí está relatado lá no livro de Atos, se não me engano. 3 vezes ele sofreu naufrágio. O homem não morreu afogado. Passou uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Ele esteve continuamente viajando de uma parte para outra. Só viajando. Seria como se a pessoa não tivesse lar, uma casa para se acomodar. Longe da família, longe dos parentes, dos amigos, das pessoas que ama. Viajando de uma para outra parte. Enfrentou perigo nos rios. Perigos de assaltantes. O tempo todo passando por perigos, por dificuldades.
perigo dos meus compatriotas, que eram as pessoas da própria nação dele. Aqueles que deveriam proteger e defender ele eram os que queriam matar ele. Perigos também dos gentios, os de fora também queriam matar ele. Perigos na cidade também queriam matar ele. Perigos no deserto, queriam matar ele em todos os lugares. No deserto ele tinha risco de enfrentar feras, de morrer de fome, morrer de frio e ser assaltado, vários tipos de perigo. Perigos no mar, perigos dos falsos irmãos, ou seja, todos os lugares que ele andou, que ele viveu, ele enfrentou perigos. Isso aí basta você ler a história dele na Bíblia Sagrada. O homem viveu perseguição o tempo todo. Ganhou multidões de almas para o Senhor, é verdade. Implantou inúmeras igrejas ao redor do mundo, é verdade. Operou inúmeros milagres na vida de pessoas, é verdade. Mas era sofrimento e perseguição o tempo todo. Trabalhou arduamente, muitas vezes ficou sem dormir, passou fome e sede, e muitas vezes ficou em jejum sem comida, suportou frio e nudez. E além disso, ele ainda sofria diariamente a pressão interior dentro dele, o cuidado, a preocupação com as igrejas, com as ovelhas do Senhor. Esse homem tinha tudo para dar o que hoje as pessoas chamam de burnout, para dar o que as pessoas chamam de estresse. Antigamente falava estresse, aí com o tempo as coisas vão mudando. As coisas continuam as mesmas, as pessoas vão só mudando o nome das coisas. Antes era o estresse, a pessoa estava estressada, aí a pessoa fica esgotada, isso aí se chama hoje burnout. Tá. Tem pastores aí que se suicidam por causa de problemas, não aguentam, ficam depressivos. O apóstolo Paulo não. O homem ficou forte até o fim. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Foi isso que ele escreveu em uma de suas cartas ao seu discípulo Timóteo. Mas o segredo de Paulo era o quê? Intimidade com Jesus. Ele não apenas tinha intimidade com Jesus, ele conhecia o Senhor Jesus, ele sabia quem era, ele presenciava o Senhor Jesus, ele se apresentava frequentemente na presença de Jesus, porque ele ensina em suas cartas, não apenas uma vez, orem constantemente, orem sem cessar. E ele também recebia visitações do Senhor. E tem mais, ele tinha o poder e a unção do Espírito Santo. Não é à toa que ele tem facilidade, particularidade, especialidade para falar de assuntos espirituais. Falar do poder do Espírito Santo, falar das armas espirituais, falar das batalhas espirituais, falar das regiões celestiais, falar de Deus, falar de Cristo, explicar coisas difíceis da lei. Era um homem cheio do poder de Deus, cheio de vida, cheio de unção. E é assim que nós conseguimos vencer todas as batalhas, todas as dificuldades e todos os problemas de nossas vidas, buscando da parte de Deus poder, unção e autoridade, através da oração, através da leitura e meditação da palavra e através do jejum e, é claro, tendo comunhão diariamente com o nosso Deus e obedecendo e vivendo a sua palavra. Então, meu irmão e minha irmã, ficamos por aqui com esta reflexão. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas e edificadas com a palavra de Deus. Não se esqueça de se inscrever no meu canal que tenho lá no WhatsApp. Então, muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.